Você já sentiu que não importa o quanto se esforce, nunca é o suficiente? Que tudo que você cria parece pequeno demais ou imperfeito demais? Como se o mundo nunca fosse entender o seu real valor perante ele? Franz Kafka sentiu isso a vida inteira, e talvez seja por isso que, mesmo sendo hoje um dos maiores escritores da história, ele tenha morrido acreditando que, infelizmente, ele falhou. Kafka não se via como um gênio. Ele não se via como alguém especial. Na verdade, ele se via como um erro constante, um homem que escrevia demais, sentia demais, e ainda assim achava que nunca chegava a lugar nenhum. E isso diz muito mais sobre o mundo do que ele mesmo. Kafka viveu preso em dois mundos. De dia, trabalhava em um escritório, lidando com burocracia, regras, papéis e provavelmente prazos. À noite, escrevia. Ou ele tentava, né? Consumido por culpa, cansaço e ansiedade, ele não tinha tempo, não tinha apoio e não tinha a sensação de estar no caminho certo. Escrever para Kafka não era prazer, era necessidade. Era sobrevivência, mas ao mesmo tempo era uma tortura. Ele dizia que escrever o esgotava fisicamente, cada frase arrancava algo dele, e talvez por isso que seja tão cruel consigo mesmo. Nada parecia bom o bastante, nada parecia terminado, nada parecia digno de existir. Kafka vivia um conflito interno brutal. De um lado, um desejo profundo de se expressar. Do outro, uma autocrítica quase desumana. Foi nesse conflito que nasceram obras como A Metamorfose, que é um dos livros mais famosos dele, onde o homem acorda transformado em um inseto e passa a ser visto como um peso para a própria família. Nasceu também um livro chamado O Processo, onde é a história de alguém acusado de um crime que nunca é explicado, preso a um sistema absurdo e inescapável, digamos assim. E nasceu obras também como O Castelo, onde o personagem tenta incansavelmente ser reconhecido por uma autoridade que nunca o responde. Refletia muito na vida na qual ele levava. E também existiu outro livro como Na Colônia Penal, onde a punição é a mecânica desumana e ninguém questiona o sofrimento imposto. Kafka escreveu sobre culpa sem crime, julgamento sem defesa, punição sem sentido. Ele acreditava que tudo isso falhava em dizer o que ele realmente sentia. Quando um artista sente isso, o fracasso deixa de ser técnico e se torna existencial. Além disso, Kafka escreveu sobre o absurdo antes que o mundo tivesse palavras para o absurdo, antes do existencialismo, antes de Camus e até mesmo antes de Sartre. O mundo da época não estava pronto. Kafka não era popular, não era celebrado, não era compreendido. Poucos liam seus textos, e quando liam, muitas vezes não entendiam. Como não se sentia um fracasso assim? Existe também algo ainda mais profundo. Kafka tinha medo do julgamento, medo de ser visto e até mesmo medo de ser exposto. Tanto que antes de morrer, pediu para seu amigo Max Brod que queimasse todos os seus livros escritos. O medo dele de ser revisto, o medo do julgamento, fez com que até mesmo ele pensasse no dia da sua morte, pensasse ao queimar todos os seus livros escritos, todos. Como se dissesse, se o mundo não me entendeu em vida, talvez seja melhor que nunca me entenda. Isso não é só insegurança, deixa de ser isso. Começa a se tornar uma dor existencial. Kafka se considerava um fracasso, porque media seu valor pela aprovação que nunca veio, pela perfeição que nunca alcançou, pelo reconhecimento que sempre parecia distante. Ele não conseguia ver o que hoje é evidente. Sua escrita não era defeituosa, mas na verdade ela era honesta demais. Kafka escreveu exatamente o que era viver naquele mundo. A angústia, o medo e o absurdo, a sensação de não pertencer. E talvez o mundo só consiga reconhecer isso depois que o artista já se foi. Há algo cruel em tudo isso. Kafka morreu jovem, doente e cansado, acreditando que falhou. E só depois da sua morte, suas obras foram publicadas, lidas e estudadas, até mesmo exaltadas. Hoje, o termo kafkiano virou comum. Tem noção do nível que ele chegou? Ele nem conseguiu chegar a ver, sabe? Conseguiu não ser só um sucesso por gerações, mas conseguiu ser reconhecido como um adjetivo, um símbolo de angústia universal. Ele conseguiu ser representado pelos livros que ele mesmo escrevia, mas ele nunca soube disso, infelizmente. Kafka morreu achando que tinha falhado, mas deixou escrito exatamente o que ninguém conseguia dizer. Ele nunca viu seus livros mudarem o mundo, ele nunca viu seus nomes atravessar gerações, nunca ouviu o silêncio respeitoso de quem se reconhece nas suas palavras. Kafka nunca acreditou em si, mas acreditou na escrita o suficiente para continuar, mesmo se sentindo insuficiente. E talvez seja isso que define o verdadeiro criador, porque o fracasso não é ser reconhecido em vida. O fracasso é não dizer aquilo que precisava ser dito. Kafka disse, mesmo com medo, mesmo em dúvida, mesmo achando que ninguém conseguia ouvir, e o mundo ouviu. Tarde demais para ele, mas no tempo certo para nós. Então, se hoje você se sente invisível, incompreendido, pequeno demais para o mundo, lembre-se disso. Algumas vozes não nascem para o agora, nascem para atravessar o tempo. Kafka nunca se achou suficiente, e talvez tenha sido exatamente isso que o tornou eterno.